Quem foi o empresário que saiu de uma loja de 45 metros quadrados para uma das maiores lojas do Brasil? Estamos falando de Luciano Hang, o fundador da Havan, que hoje está presente em 23 estados, contando com o Distrito Federal, e mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil, com milhares de funcionários e um faturamento bilionário. Em 2025, a Havan encerrou o faturamento dela com 18,5 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, 18,5 bilhões de reais. Uma média de 50 milhões de reais por dia. Realmente uma das maiores do Brasil. E antes das estátuas, das mega lojas, de tudo o que ele construiu, existia apenas um menino que morava em Brusque, no interior de Santa Catarina. Luciano Hang nasceu dia 11 de outubro de 1962, filho de Luiz Hang e Regina Hang. Nasceu e cresceu numa família simples que trabalhava na indústria têxtil. A sua infância não foi marcada por uma vida de luxo, mas também não existem relatos de extrema pobreza, que era a realidade de muitos trabalhadores ali da região do interior de Santa Catarina. Os pais de Luciano trabalhavam na tradicional fábrica de carros Renault, uma das maiores empresas têxtil da região. E foi observando a rotina pesada de seus pais que Luciano criou a sua visão sobre disciplina, esforço e empreendedorismo. E na sua juventude ele estudou em algumas escolas em Brusque. Começou cedo no mercado de trabalho. E aos 16 anos ele entra para a fábrica da Renault, mesma empresa que seus pais trabalhavam há muitos anos. Ele começou como operário, depois ele partiu para a parte de vendas. Sem perceber, ele estava aprendendo duas coisas fundamentais que iriam ajudar futuramente. Uma era o funcionamento de uma empresa, outra era o contato direto com os clientes. E enquanto ele trabalhava, ele também estudava. Luciano cursou o processamento de dados da Universidade Regional de Blumenau. E durante esse período ele ficou muito ativo na universidade, chegou a ser até presidente do clube de estudantes da Universidade de Brusque durante 3 anos. Mas o objetivo dele começava a mudar. Luciano queria empreender. No início dos anos 80, Luciano comprou uma empresa chamada Tecelagem de Santa Cruz. Na época, ele ainda estava totalmente ligado à parte têxtil, mas a grande virada dele acontecia pouco tempo depois. Ao lado de seu sócio Vanderlei de Limas, Luciano abriu uma loja de tecidos importados em Brusque. Foi justamente dessa sociedade que surgiu a loja Havan, uma mistura de Hang com Vanderlei. A loja tinha apenas 45 metros quadrados. Pequena, simples e bem diferente daquilo que a gente conhece hoje, as mega lojas, né? Naquele momento, ninguém imaginava que aquela pequena loja se transformaria num império que virou hoje. No começo, a Havan trabalhava principalmente com tecidos importados, mas o Brasil começava a mudar rapidamente. No início dos anos 90, durante a abertura da economia do governo Collor, produtos importados começavam a entrar com mais força aqui no Brasil. Enquanto muitas empresas viam isso como uma ameaça, Luciano viu isso como uma oportunidade. Então começou a viajar para os Estados Unidos. E essas viagens acabaram mudando completamente a visão dele de negócios. Nos Estados Unidos, Luciano começou a observar uma grande diferença nas lojas americanas que tinham por lá. Elas criavam experiências. As fachadas chamavam atenção, as lojas eram enormes, a decoração era exagerada e as pessoas passeavam por dentro das lojas. Era praticamente um entretenimento, como se fosse um shopping. Então Luciano acabou decidindo trazer uma parte dessa ideia aqui para o Brasil. E foi então que a Havan começou a mudar completamente. As lojas passaram a ter fachadas gigantescas, assim como ele tinha visto lojas americanas. Tinham apenas um detalhe que faria total a diferença e seria impossível ignorar: a Estátua da Liberdade.
Inspirado no monumento de Nova York, Luciano decidiu fazer réplicas e colocar em quase todas as lojas. Muita gente na época achou exagerado. Muitas pessoas até acharam muito estranho aquilo aqui no Brasil. Mas Luciano entendia algo muito grande sobre marcas. As pessoas precisam reconhecer uma empresa assim que olham. Foi exatamente o que aconteceu. Hoje basta olhar de longe que você já consegue ver uma loja Van. A fachada branca, as colunas, as cores azul e branco e a Estátua da Liberdade, tudo virou identidade visual. Enquanto várias lojas tradicionais começavam a desaparecer, a Van crescia. E Luciano tomou uma decisão consideravelmente arriscada naquela época. De vez de focar em grandes capitais, ele começou a expandir nos interiores do Brasil. Cidade onde empresas grandes não queriam estar investindo. Só que a estratégia funcionou. Em muitas cidades, com a chegada da Van, virava um evento e as pessoas não visitavam a loja apenas para comprar. Elas queriam passear, se divertir. As unidades começaram a unir compras, alimentação, lazer e entretenimento em apenas um espaço. Isso ajudou a empresa a crescer mais. E outro fator importante foi a localização das lojas. Muitas unidades foram construídas em locais de fácil acesso e em rodovias também. Com isso, famílias inteiras conseguiam viajar quilômetros para poder passear na Van. E algumas empresas de turismo se organizavam para poder fazer algumas expedições e levavam consumidores ali para... E com o tempo as lojas ficaram cada vez maiores. E hoje algumas possuem praça de alimentação, espaço para fotos, de decoração, estruturas gigantes. Mas crescer nesse nível requer também uma estrutura muito complexa. A Van hoje trabalha com mais de 350 mil produtos diferentes. Um número gigantesco para qualquer rede varejista. E para conseguir abastecer todas as unidades, eles criaram um centro de distribuição em Barra Velha, no litoral de Santa Catarina. E dali saem milhares de produtos todos os dias para abastecer todas as unidades do Brasil. A logística se transformou em uma das partes mais importantes da loja. E hoje a Van ela tem 190 mega lojas espalhadas pelo Brasil. E o objetivo de Luciano é, até final do ano, conseguir chegar à marca de 200 lojas em funcionamento. E mesmo assim, muita gente acha curioso o fato da Van ainda continuar apostando em um modelo de loja que muitos julgam ultrapassado. Enquanto parte do varejo diminui lojas físicas, a Van aumenta. Enquanto muitas empresas se tornavam discretas, a Van tentava se tornar a mais chamativa possível. E talvez essa seria uma das maiores diferenças de Luciano Hang. Transformou sua própria empresa em uma marca impossível de ignorar. Gostando ou não do empresário, é difícil negar o impacto que a Van fez no mercado brasileiro. E tudo começou com um jovem de Brusque, filho de trabalhadores têxtil, que abriu uma pequena loja de 45 metros quadrados e acabou construindo uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Talvez a maior prova disso seja que praticamente qualquer lugar do Brasil, bastando enxergar uma Estátua da Liberdade, as pessoas já sabem exatamente o que tem ali. E Luciano, assim como ele mostra nas redes sociais, ele é exatamente pessoalmente. Convido você, se você quiser conhecê-lo, basta ir na sua loja matriz em Brusque. E com certeza ele irá te receber com braços abertos. E se você quer saber de uma história de algum outro empreendedor, algum empresário, comenta aqui que eu posso estar trazendo no próximo vídeo. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar a divulgação desse conteúdo que a gente está fazendo para a internet. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção.